todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje estamos com uma atriz, diretora e roteirista, mulher transfeminista e que se autodenomina como multi-artivista. Ela diz, e eu cito, faço e sou aquilo que quero, menos cis, obrigada. Cofundadora da Casa Chama, ONG que promove dignidade e autonomia de pessoas trans. Presidenta, com A maiúsculo, do Instituto Luz do Faroeste, que promove ações de inclusão social no enfrentamento da fome e defesa de populações historicamente marginalizadas. Uma mulher foda que tá na linha de frente, que cuida dos outros, dos seus pares, de gente carente. Proativa, vai lá e faz. Um ser humano foda, responsável com os afetos, consigo mesma e com o próximo. Não sou eu que tô dizendo, é a Julia Lemertz, sua parceira de cena no seriado Chuva Negra. Eu descobri que eu preciso pedir para as pessoas já curtirem e compartilharem o vídeo no começo, porque quando tem mais é o momento que tem mais público. Depois o público vai se dissipando, então, por favor, já curtam e compartilhem com seus amigos essa entrevista. A entrevistada que abre a segunda temporada do Backstage Podcast já foi a Manuela, a Daniela, a Misha, mas fora das telas se chama Leona Joves. Seja muito bem-vinda, Leona. Uau, obrigada. E eu só vou fazer uma correção. Eu posso ser cis, eu posso ser tudo na vida, menos cis e obrigada. Porque eu não sou obrigada a nada, tá, gente? Fique bem nítido. Eu entendi errado, então. Eu achei que era tipo, menos cis, obrigado. Mas não. ficou interessante também, né? Menos cis, obrigada. Uhum. Mas é isso, eu posso ser tudo na vida, menos cis e obrigada. Perfeito. Leona, muito bem-vinda ao Backstage. Muito feliz, eu tô voltando, fiquei um tempo sem gravar. Então, muito honrado de estar voltando a gravar com você. Eu te conheci através do João Simões, que é um ator que eu entrevistei aqui, que fez o filme Don Quixote, que eu também fiz um episódio aqui sobre o filme, depois entrevistei ele. E aí ele estreou a seriado Chuva Negra, e você tá no seriado, você é a Misha no seriado. Eu sou a Misha. E o seriado acabou de estrear faz umas 2 semanas, acho, Faz nem isso, talvez, né? Uns 8, 10 dias por aí. E eu queria saber como que tem sido a repercussão do seriado, esse começo de repercussão. Conta um pouquinho desse seriado pra gente. Uau, Chuva Negra tá sendo mais um grande presente da minha jornada, da minha carreira. Eu tô fazendo 10 anos de carreira e pra mim é muito especial poder seguir numa produção como essa, com a visibilidade que isso me traz, com o aprendizado que eu tive, com tantos atores poderosos que trabalham já há tanto tempo e que carregam na narrativa deles tanta perfeição de trabalho, sabe? Assim, a começar pelo Rafa Primor, que é nosso autor, nosso diretor e ator. E aí, essa penca de artista poderoso e maravilhoso que tá. A repercussão tá incrível. A gente tá rolando e rodando muito. Tenho recebido muitas mensagens de gente que eu não conheço, daqueles que eu conheço, da minha rede de afeto, que vai me empoderando. Eu tô muito feliz, é uma narrativa que eu achei muito, muito especial estar dentro, estar junto, ajudar a construir ela. E a repercussão tá sendo a melhor possível, assim. Acabou de sair, né, também. Acho que tem muita coisa ainda pra rolar. Tomara que uma segunda temporada. Ah, é verdade. Eu não terminei de ver ainda. Eu tô, assim, acho que eu vi 3, 4 episódios. Tá. Já dá pra perceber a pegada da série. É uma série pesada, né? Sobre temas pesados. Mas, ao mesmo tempo, é sobre a vida como ela é, né? Então, fala sobre uma família que é uma família tradicional ali, que tem pai, mamãe, 3 filhos. Um dos filhos tem síndrome de Down. Isso. E meio que a família gira em torno dele em certo grau, né? E você é a Misha, empregada doméstica da família. Atua com a Julia Lemertz, que é a mãe, né? E com o Zé Carlos Machado. Isso. É isso? Que é o pai. E eu tava conversando com a Vera, a mãe do João, e eu tava falando assim, nossa, que série pesada. Ela falou assim, calma, mas isso é a vida é assim, né? É verdade. E aí eu fiquei pensando, não, realmente, tipo, muitas vezes a gente olha pra televisão como um lugar pra só relaxar, e às vezes é um lugar também da gente experienciar outra coisa, né? Experienciar, muitas vezes, aquilo que a gente vê na vida real e tenta esconder. Então eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a mensagem da série, assim, como que é a série, o que ela conta sobre, e o que você acha que é a mensagem principal que ela passa? Eu acho que a mensagem principal eu acho que ela provoca a gente a repensar os lugares da família, né? E os formatos de família. A gente tem nesse núcleo principal a questão dessa família, né? Que é a matriarca, que é a Julia Lemertz, e o patriarca, que é o Zé. Eles vão fazer uma
longa viagem de comemoração de 40 anos e algo acontece com o avião deles. Não se sabe, não pode dar spoiler, então não se sabe se o avião caiu ou não, se ele se perdeu, enfim. O que aconteceu? Segue a trama em torno disso e aí ficam esses 3 filhos, né? À espera, com essa dor desse sumiço dos pais. Existem conflitos ali entre eles, né? Entre essa tríade de irmãos e que eles vão se afetando e eles vão se reestruturando e eles vão se reconectando e se reconhecendo. Então eu acho que isso é muito especial, é muito bonito a gente poder assistir um trabalho que provoca a gente a repensar certos lugares da família. E fora isso também tem a questão de um casal homoafetivo que pensa na adoção. Eu acho que a Misha também tem esse lugar bonito porque a minha personagem, ela é uma grande cuidadora, né? E não é só uma cuidadora da casa, assim, que até pouco se mostra, talvez. Eu acho que mostra mais ela cuidando dessa tríade de irmãos e também da relação delas com as outras personagens que a circundam. E ela também foi cuidada, né, por essa matriarca, que é a personagem da Júlia. E ela quer devolver, eu acho que esse cuidado, esse afeto que a Júlia a entregou, porque ela é da família, na verdade, né? Isso é bem citado, assim, desde o início no primeiro episódio, talvez já se fala que a Misha, ela é da família e ela se sente assim. Na construção, eu entendi que ela se sente assim também. Acho que, na verdade, é isso. A grande mensagem dessa série é pra gente falar sobre os afetos que são dos laços, né, sanguíneos, e ou não, e que tipo de laços familiares você também pode fazer sem ser os sanguíneos, né? Como esse casal homoafetivo que tem desejo de adoção. Eles também cuidam muito do Lucas, então tem esse universo, né? Do bem-querer. Eu tô muito feliz, assim, com o trabalho. Eu acho que a mensagem ela é muito bem dada e bem elaborada e bem feita. E uma das pessoas do casal homoafetivo é policial, né, também. Exato. Então tira um pouco do lugar comum, né? Sem que dúvida. É representado nas séries. É muito difícil você ver um policial gay numa televisão, numa novela, alguma coisa. Exato. Eu acho que a mensagem é muito bem passada logo do começo, de que a Misha é muito parte da família. Quando você mesmo fala que você quer ficar lá pra cuidar do Lucas. Que você não quer que outra pessoa cuide, ou que... Não, é minha função, porque é quase como eu tô retribuindo pra essa família o que essa família já fez por mim, né? Exato. E o Lucas, ao mesmo tempo que ele é parte da família, começa a se criar em volta dele aquela necessidade de cuidado, mas existe um irmão dele, não vou dar muito spoiler, mas o Marcos Pitombo, né? Que também tem uma dificuldade de lidar com ele, com uma pessoa que tá dentro da família, né? Sim. Então, às vezes, a gente imagina que o preconceito, até a intolerância vem de fora, de lugares de fora, e a série mostra que às vezes seu irmão não é uma pessoa que te acolhe tanto, né? Sim. Justamente pelas dificuldades, por ser uma pessoa que exige um pouco mais de cuidado, isso já afasta algumas pessoas da própria família. Então, pra mim, assim, que vejo de fora a série, é muito... É louco como você vai criando afeto com as pessoas e mesmo não fazendo parte daquele mundo, né? Então, sem dúvida. Eu acho que é muito legal da série mostrar isso e meio que te colocar dentro daquela casa, porque quase tudo acontece dentro daquela casa, né? Quase tudo acontece ali. Eu sou assim, eu tô cada vez mais fã do Rafa Primor. Eu já era fã dele enquanto ator. Eu acho que ele é um ator de uma nova geração e ele é muito poderoso em cena. Assim, é daqueles artistas que você vê em cena, tanto no teatro quanto na TV, enfim, no audiovisual. Você fica impactado, assim, no teatro, então, que você tá frente a frente com ele. Eu fui agora assistir A Vingança, um espetáculo que está em cartaz agora, direção de Zé Henrique de Paula, com Gianni Chini, Bruno Fagundes, ele, Gabriel Lodge, que é um irmãozão meu, enfim. E ele é impactante. E aí, nesse trabalho, é impressionante como ele conseguiu trazer discussões importantíssimas, que geralmente, assim, não são tão discutidas em obras. Eu tô falando isso porque, por exemplo, ele traz a questão da personagem da Vanessa Giacomo, né? Que ela tem essa questão com a maternidade, ela acabou de ser mãe, e aí ela começa a identificar ou transmitem pra gente que ela não tem muito esse dom de ser mãe, né? E não é importante não romantizar isso, né? Porque a mulher sempre foi muito vítima de diversas camadas da sociedade, inclusive uma delas é esse lugar da mãe, né? Como é endeusada a mãe, mas que tem que ser, creio eu, e eu afirmo que sim, mas existem essas mulheres que elas não sentem, né, esse instinto maternal, enfim. Acho que essa discussão é impressionante, assim, como ele conseguiu elaborar e construir, trazer. Tem a questão
da tia, né, da série, da Denise Del Vecchio, da personagem dela, que ela é um mulherão, já tem uma idade mais avançada, e aí a gente discute também a questão do etarismo, talvez, né? Talvez não, é discutido. Acho que a discussão da Misha também, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma muito mais leve a discussão dessa mulher trans, né? Discorrendo nessa trama e não sendo problematizada pelos homens que a desejam. E se há uma problematização, também foi feito de uma forma muito sensível. O Rafa, ele abriu muito espaço para troca comigo, para a gente olhar para esse roteiro junto, para eu indicar para ele se aquilo é importante, se aquilo não é. E ele foi impecável nessa troca comigo, porque me deixou muito à vontade. Eu fiquei bem nervosa quando eu peguei esse trabalho, né? Era o segundo. Foi o primeiro que eu fui convidada para fazer no audiovisual, com uma personagem maior. Mas foi o segundo a ser gravado, porque no meio tempo, até sair o projeto, até ele começar a gravar, eu gravei uma outra série na Netflix, que também me preparou, porque, na verdade, eu pensei assim, nossa, a da Netflix, ela acabou não tendo uma personagem, eu não acabei não vivendo uma personagem tão grande, mas eu pude estudar o percurso de uma artista dentro de um set de filmagem e daquele porte, né, uma Netflix e tal. E aí eu já me preparei para chegar pro set do Chuva Negra, eu fui muito mais segura. E aí, no processo também é isso, com esses tantos atores generosos que eu tive, assim, tantas experiências ricas e poderosas e bonitas mesmo, assim, inclusive com o Rafa, que é o cabeça disso tudo, né, que idealizou, que dirigiu. Ele é diretor, roteirista, tudo? E ator. E ator, E aí eu contraceno muito com ele, né? Então imagina o meu nervoso de contracenar com o diretor, com o autor e ainda sendo ator, assim. Mas ele foi nossa, ele foi um sonho, assim. Eu acho o Rafa um grandão, assim, mesmo. Eu falo muito isso pra ele. Como que foi essa construção da personagem? Desde o momento que você foi escolhida para ser a personagem até o momento que você começou a gravar mesmo. O papel já estava pronto para você e aí você só entrou? Você falou que você se adequou um pouco ali com o Rafael. Como que foi essa construção da Misha? Olha, eu fui convidado para fazer um teste, mas eu cheguei lá e na primeira troca que eu tive com o Rafa, ele já me afirmou que era eu. Então, não sei te afirmar se tinham outras meninas que eles estavam pensando ou se fizeram um teste, mas eu sei que assim que eu fui, fiz o teste com ele, ele já saí de lá sabendo que a personagem era minha. Eu acho que bateu muita energia entre nós e ele identificou em mim a personagem que ele tinha criado. Aí ficou um período grande pra gente começar a gravar, até porque veio a pandemia. Esse convite foi antes da pandemia. E a gente gravou no finalzinho da pandemia, início desse processo que a gente já conseguia voltar a trabalhar. E foi um processo bem difícil também, por causa, assim, não bem difícil, mas meio estressante por causa dessa questão, né? Então, máscara, enfim. Não tinha vacina ainda? Eu não me recordo. Não, acho que já. Já. Acho que já tinha vacina. Acho que já, sim. E aí, quando o roteiro já chegou pra mim, em minhas mãos eu já li. Eu já identifiquei algumas coisas que, né, enfim, eu já tenho uma carreira longa, assim, não de muitos anos, são 10, mas eu já estudei bastante. E eu sou uma ativista nessa jornada, né, da representatividade trans. A gente pensou no Manifesto de Representatividade Trans lá em 2017, Renata Carvalho, eu e tantos outros artistas transvestigêneros. Então, quando eu pego um roteiro, eu já identifico, principalmente quando ele é escrito por pessoas cisgêneras, né, e por um homem, e por um homem branco, enfim, né? O Rafa, ele tem uma sensibilidade muito grande, o roteiro ele já veio muito sensível, mas houveram algumas coisas que eu pontuei e ele foi super, assim, acessível. Aberto, total, assim, o Rafa, ele é um artista do tempo dele, né? Ele fala com o tempo dele, ele questiona o tempo dele, e é isso, a obra dele traz muito dessas discussões. E aí, quando eu peguei a personagem, eu achei ela incrível, assim. Eu também estava querendo muito já ir para a possibilidade de vivenciar a experiência de trabalhos maiores, né, no audiovisual. Eu já fiz bastante cinema, e aí as séries, elas começaram, foi nesse período que elas começaram. Eu acabei de gravar uma, eu já comecei a gravar outra. A da Netflix foi A Só Se For Por Amor, que é um musicalzão lindo. Fui muito feliz também. E logo que acabou, assim, coisa de semana, eu já comecei a gravar o Chuva Negra. E, como você falou, é uma série recheada de atores, assim, que estão na TV há anos, né? A Júlia Lemertz, o Zé Carlos Machado, a Vanessa Giacomo.
Como que foi chegar num set de Ai. filmagem com essas pessoas? Morri e ressuscitei todo dia. Aham, certeza. Não, a Júlia, quando assim, foi muito especial, porque a Júlia, eu entrei no carro pra pegar carona, não com ela, né? Com o carro da produção, no primeiro dia. Tá. Então eu tive essa sorte, assim, de já ter um contato com a Júlia muito especial, porque a gente fez o trabalho de preparação, onde eram mesas com todos nós. E aí era essa correria da vida, era assim, chegava, fazia o trabalho de mesa, se comunicava tal, e ia embora. Então eu não consegui criar muita intimidade, porque também o processo foi muito, tinha que ser muito rápido por questão de verba, ele teve pouco orçamento. E aí nesse primeiro dia eu já peguei o carro com a Júlia, aí assim, paixão, né? Eu já sempre admirei muito a Júlia. Eu não conhecia pessoalmente, mas já conhecia o trabalho dela, sabia que, por exemplo, a Júlia foi, a mãe da Júlia foi a primeira Helena de Manuel Carlos, depois, a mãe da Júlia foi a primeira Helena de Manuel Carlos e ela foi a última. Nossa. É muito especial, assim, né? E a Júlia, ela tem uma coisa muito bonita, que ela é muito sensível, assim, ela tem uma antena muito ligada. E ela foi assim, eu acho que essa série, ela é cheia de protagonistas, né? E eu acho que o mecanismo do audiovisual agora tá trazendo isso, da dramaturgia no geral, né? Trazendo vários protagonismos. E a Júlia tem uma coisa muito especial, que ela, assim, aonde ela chega, a energia dela passa pra todos, sabe? Então o set foi muita energia de Julia Lemmertz, assim, leve, gostoso, carinhoso, afetivo, que é a Júlia. Isso foi incrível. Aí vem Denise Del Vecchio. Não, aí eu morri 13 vezes, porque a Del Vecchio, ela, para além de ser uma grande atriz... É a tia? É a tia. Para além dela ser uma grande atriz no audiovisual, na TV, ela é uma grande atriz de teatro, e a história dela é muito forte, né? Ela tem um livro que ela me deu também nessas viagens de carro, a gente trocava muito. E aí ela, enfim, a Del Vecchio, por exemplo, ela passou por questões na época da ditadura, né? De ser presa em cena, coisas assim. Enfim, então aí... Vanessa Giacomo. A Vanessa Giacomo parecia minha irmã. Chegou um momento assim, a gente se acessou muito, assim. Um dia ela falou assim, nossa, a gente tirou uma foto, ela falou, a gente se parece, né? E eu já tinha achado a gente parecida, não de aparência, mas de, tipo, como a gente se comporta, sabe? De gostar de dar risada. Ela é muito engraçada. O Pitombo é muito fofo, assim. E aí, enfim, né? Você que já assistiu uma parte, você viu que tem alguns momentos das nossas personagens que tem lugares de construções poderosas e fortes ali. E aí a gente conversou muito, trocou muito sobre isso, e para ficar à vontade mesmo, né? E tudo isso, todos ali, né? O Zé Carlos, eu tive só contato com ele 2 dias. Tá. E os outros atores também, e atrizes também, foram muito especiais, assim, o Kiko... gente, o João, então... E o João, como que é trabalhar com o João? O João é um grande ensinamento, assim, né? A gente, infelizmente, é isso. A sociedade, ela é cheia de preconceitos. E é importante a gente olhar para os nossos, né? Então, por exemplo, eu cresci numa sociedade que indica que uma pessoa com síndrome de Down não tem capacidades muitas, certo? E aí me chega o João no set, sabendo todo o texto dele, dando as nossas falas quando a gente esquecia coisa assim, e ensinando muito a gente enquanto artista e ator e atriz, né? Porque tem ator e atriz que não são artistas. Eu tenho esse entender. Mas ele ensinou muito a gente, assim, na questão do tempo dele, né? A forma que ele entende as coisas e que ele traz o retorno, que ele dá feedback e que ele se posiciona energeticamente. Então foi tudo muito especial, assim, e você tem que estar com a antena ligada, você tem que fazer a lição de casa também, né, para não gerar situações e para que pudesse dar continuidade de um set afetivo e prazeroso de estar. Então, sempre que eu ia gravar com o João, eu já tinha certeza que eu ia aprender muito. E para mim já era muito especial estar trabalhando numa produção como essa, mas aí se torna mais especial por eu saber que eu ia aprender tanto. E sem dúvida eu aprendi, inclusive eu aprendi também sobre essa relação da mãe e dele, né, que não da série, da Dona Vera, que é um anjo da guarda, para além de mãe, ela é um anjo da guarda, né? Ela ela é incrível. Vera é uma das pessoas mais incríveis. Ela é incrível, ela tem uma alma muito poderosa, e assistir essa relação deles dois ali
ali também me ensinou muito, né? Então, eu fui muito feliz, Marcelo. Ela é em todo set. Não, todos os dias, todos os sets, com ele, do início ao fim. O Rodrigo Frampton também é o preparador, preparou muito o João, teve uma preparação comigo Ele também, aparece muito na sensível. série também, né? Aparece na série também, muito sensível. Ah, sim, Marcelo, parece que eu tô puxando o saco, mas não. Eu venho tendo muita sorte, assim, e eu luto muito por isso, por trabalhar com prazer e que eu encontre pessoas na minha órbita que sejam prazerosas de estar junto também. Sim. Então, raras vezes aconteceu ao contrário na minha jornada, assim. Eu sempre tenho muita sorte de estar rodeada dos bons e construir essas narrativas tão poderosas quanto eu venho construindo na minha carreira. Eu sinto que a série é uma série que fala sobre diversidade, e ela fala sobre diversidade em vários aspectos, né? Tanto de sexualidade, quanto de gênero, quanto de pessoas com deficiência. E isso entra num lugar, pra mim como espectador, que agrega muito, não só, vamos aprender sobre diversidade, mas num lugar de, tipo, aprender sobre ser humano, sabe? Uhum. Sobre, por exemplo, o João. Quando o João vem aqui, ele me dá uma entrevista de, sei lá, mais de 40 minutos, 50 minutos, conversando. O Rodrigo Frampton estava aqui também. Uhum. E ele me deu uma aula de, assim, ele tem 36 anos, ele já fez um monte de coisa na vida, ele faz teatro, faz série, ele tem as dificuldades dele que a deficiência dele traz. Tem, só que ele consegue tirar o máximo possível. Sem dúvida. E assim, é bem... A gente ficou impactado mesmo, assim, a produção aqui do podcast. E depois disso eu comecei a conversar com ele, com a mãe dele, e eu acompanhei mais de perto, né? E aí eu comecei a acompanhar, a ver os vídeos que ele estava gravando com o Rodrigo na preparação da série. E tem um momento, por exemplo, que ele não sabia como gritar. Tem uma cena no carro com o Marcos Pitombo, que ele fica muito bravo, ele tem que gritar. E aí o Rodrigo me conta que ele não sabia como gritar. Então eles começam a estudar como que é o grito, como que é a raiva que ele vai exprimir. Aí eu tava vendo a série, eu vi o grito dele, eu falei, olha aí, eu vi essa preparação. Você viu o resultado. Eu vi o resultado. Então é muito incrível mesmo ver como que ele foi aprendendo e foi se... Assim, ele é um ator foda. Ele é um ator assim. incrível. Ele é incrível. Marcelo, tem esse lugar de não humanizar a dissidência do João, né? Não humanizar uma pessoa com síndrome de Down, como não humanizam uma mulher trans, uma travesti. Então, esse impacto, né, que a gente teve, porque eu também tive, é porque a gente não convive muito com pessoas assim, né? Porque a sociedade vai tirando a gente das suas órbitas, seus espaços, para que só a norma exista. E aí, quando essas pessoas, esses corpos dissidentes chegam, eles impactam e eles transformam, porque são seres humanos. Tem vida ali, tem uma história ali, tem um trabalho ali. Olha o trabalho do João, né? É muito impecável, assim. Eu saio com o João cravado no meu coração, cravado nos meus poros, com o ensinamento que ele me trouxe, com a alegria de ter trabalhado com ele, sem dúvida. Já que estamos falando dele, ele mandou uma mensagem pra você. Ele e a Vera. Que elas mandaram por escrito. A mensagem do João é a seguinte: oi, Leona, gostei de trabalhar com você e desejo boa sorte no seu trabalho. Também amei trabalhar com você, João. E da Vera foi: eu fui cada vez mais admirando a Leona. Você, além de educada, respeita quem está ao seu lado. É uma atriz talentosa e sei que generosa também. Torcemos muito por você. Sucesso em sua vida. Deus te abençoe. Que lindos! Uau, fiquei emocionada, assim, porque aprendi muito com o João e com essa mãe. Eu agradeci a ela todos os dias, assim, porque ele precisa muito dela, né? E do pai também, provavelmente. Mas que especial, eu só consegui ter essa experiência com o João e poder aprender tanto com o João, porque essa mãe tava ali ajudando e proporcionando para ele tanto afeto e carinho e atenção, né? Então, eu amo as mães, né? Eu amo os ventres. Eu sou apaixonada pelas mães e a jornada que as mães vivem, né? E quero ser mãe. Quer ser em mãe? breve você. Já tá planejando? A gente já conversa sobre. Eu tô vivendo uma relação transcentrada. Entre uma mulher trans, que sou, e um homem trans. Entendi. Então eu posso engravidar ele pode gerar esse filho pra gente, dentro dele. Eu posso amamentar os nossos filhos. Você viu, né? Já quer mais de um, Eu quero. Eu gosto muito de criança e as crianças gostam muito de mim. Você dá bem? Eu me dou muito bem com criança. Eu não deixei minha criança interior morrer, né? E eu acho que esse é o grande segredo dos humanos. Fica a dica, viu, gente? Não deixe sua criança morrer.
Porque é assim que a gente experiencia a vida da melhor forma possível. E a criança ensina tanto pra gente, né? As crianças. E eu fui uma criança muito feliz, assim, mesmo. Então, eu vejo criança, eu vejo possibilidades, eu vejo futuro, eu vejo tanta coisa, eu vejo desconstrução dessa sociedade, sabe? Eu vejo um futuro melhor, porque eles estão vindo já preparados pro que tá aí, né? E pro que vem. E é quase como se eles fossem pessoas abertas a serem moldadas, assim. Então, é por isso que é muito bom ver produções que nem Chuva Negra e pessoas que falam sobre temas de diversidade, assim, porque é quase como se, assim, essas pessoas que estão chegando agora no mundo vão receber um mundo assim, não um mundo mais difícil, né? Você sente... Eu queria falar um pouco, então, já que você entrou nesse tema, sobre família. Você falou que você teve uma infância muito feliz. Queria saber um pouco como que era a Leona criança, como que era a sua relação com seus pais e como que foi seu processo de se descobrir uma mulher trans, como que foi isso, assim? Tá. Eu acho que desde que eu me entendi a mulher que sou, e principalmente depois que eu virei artista, e principalmente artivista, porque artivista eu tive consciência a partir do momento que eu entendi que o meu corpo é um corpo político. É político pra mim comprar um pão, é político pra mim estar numa fila de supermercado e perceber que as pessoas não acham que aquele lugar é pra mim. E é muito político quando eu entro em cena, por exemplo, no teatro. Então, quando eu entro com uma personagem, e aí eu sempre dou esse exemplo, se eu pisar no palco vestindo a personagem de uma Doroteia ou uma Rapunzel, ou sei lá qual personagem for, eu sempre vou ser a Doroteia trans, né? A Julieta, por exemplo. Você é a Romeu e Julieta com uma Julieta trans. Mesmo que não esteja na dramaturgia, as pessoas vivem da imagem. Então, meu corpo imagético é um corpo de uma mulher trans, de uma travesti. Isso faz com que as pessoas, ou elas não respeitem, ou elas questionem. Então, é político para mim ocupar esses espaços e esses lugares. E aí, eu sempre começo falando que, assim, eu deixei de romantizar também muita coisa em relação à minha família, me aceitar e me dar afeto, me respeitar, porque com isso eu tive acesso à saúde, à educação, a todas as possibilidades. Então, eu sou uma mulher trans realmente muito vantajosa socialmente. Eu não tenho privilégios. Privilégio é coisa de pessoa cisgênera. Eu sou um corpo trans. Mas eu tive vantagens sociais a partir do momento que eu tive afeto e respeito da minha família, que são essas que eu citei. Mas isso não deslegitima todo o sofrimento também que eu vivenciei, sabe? Então, meus pais me respeitaram, mas foi muito difícil para eles elaborarem tudo isso e entender tudo isso. Mas, no mínimo, eles não me expulsaram de casa, não me bateram, não me humilharam, coisa que existem dados que comprovam que a maioria de nós, pessoas trans, travestis, a grande maioria, assim, 90% tá na margem da sociedade, né? São marginalizados, né? Não são marginais, foram marginalizados e somos marginalizados até hoje. É o país que mais mata trans, travestis no mundo. Então, 90% das mulheridades trans, travestis estão na prostituição compulsória. Então, esses são dados. Homens trans, a maioria deles passam por questões e acabam sendo suicidados. Não se suicidam, são suicidados. A sociedade cria um universo tão difícil que, infelizmente, a maioria dos meninos trans acabam nesse caminho. Assim, tem que ter um acompanhamento severo e atenção das redes de afeto e tudo mais, enfim. Então, eu realmente tive uma infância muito bonita, muito feliz. Eu sou a terceira filha de 4. Vieram 2 meninas antes, aí veio o tão esperado menino. Mas desde muito novinha eu comecei a demonstrar, né, essa assim, e que é natural mesmo para as pessoas trans, e vão indicando desde os 3, no mínimo 3, assim. Caraca. 4, assim, 5 já é certeza que você, muito, total, você já consegue identificar, né, por N questões. Você ou a pessoa de fora? Assim? As pessoas de fora. Tá. Eu já tinha noção que eu era diferente, mas eu não sabia que esse diferente ia gerar o que gerou para mim na minha existência, né, os conflitos, os dramas, os medos, os traumas. Mas eu já me identificava diferente desde o meu... Eu lembro que com 5 aninhos, assim, eu aparecia com batom e saia das minhas irmãs na sala, e eu percebia que gerava desconforto, mas eu não tinha consciência de o que gerava desconforto e o porquê que minha mãe me levava e tirava a roupa. Acho que eu tive essa percepção a partir de uns 8, 9, aí eu já conseguia perceber
que, tipo, me cobravam que eu fosse de tal maneira e eu não era daquela tal maneira. Me cobrassem que eu gostasse de tais coisas, tipo, ou de azul, ou de bola, ou de menina. E eu não gostava. Então, a gente vai tomando consciência nesse decorrer, assim, do processo. E assim também, Marcelo, cada um é um universo, né? Então, é o processo de cada um. Mas o meu foi isso. Então, na juventude mesmo, assim, infância, eu já demonstrava essas questões, e aí meu pai... só que assim, minha mãe já é uma senhora de 73 anos. Meu pai de 80 não, perdão, minha mãe de 71, meu pai de 83 anos, né? Então eles são uma geração que a probabilidade era de que não aceitassem, não quisessem dar conta disso, dessa minha questão, né? Dessa minha condição. E pelo contrário, né? Eu acho que também o fato de ter nascido em São Paulo, no centro de São Paulo também, acho que chegou muito mais informação da Bela Vista. Nasci lá. Estou ainda. E aí eu acho que minha mãe também, meus pais, né, tiveram muita facilidade de ter acesso a formas de cuidar de mim. Então eu fiz a terapia desde muito cedo, minha família fez terapia também, terapia familiar. E aí acho que tudo isso fez com que eu tivesse uma infância e uma adolescência muito mais leve na questão familiar. Mas eu passei por todas as questões sociais a partir do momento que eu vou para a escola. Embora eu fui muito esperta desde sempre, né? Eu sacava aquela história assim, finge que me engano, finge que acredito, ou então ande com os bons para você não passar por certas situações. Então eu sempre entendi que era um risco para mim ser o que eu era, e aí eu ia me infiltrando, ia alterando o sistema ao meu redor para não passar por violências. E eu sempre fui muito ativa também, né, no sentido de, tipo, na escola eu era líder de sala, geralmente, fui presidente de grêmio, essas coisas, então em algum universo o meu lugar de liderança, que eu acho que eu carrego ele até hoje, né, para estar também, você estava me apresentando, eu sempre que as pessoas vão me apresentando, eu falo, nossa, eu sou muito louca, né, cara, eu faço muita coisa, e às vezes eu gero conflitos comigo mesmo, mas tenho dado conta disso, porque é aquilo, né, eu vou fazendo o que tem que ser feito, e que o meu coração indica. Então tá tudo certo, mas às vezes são muitas coisas. E eu tô falando isso lembrando, né, da criança que eu fui na escola. Então eu sempre fui um tanto essa líder, que tinha uma voz ativa, e isso fazia com que os meninos não me zoassem. Tipo, eu nunca apanhei real na escola, como eu via outros meninos ou meninas, né, que seriam as sapatão, mas passei por muitos lugares e muitas jornadas difíceis, assim, pelo fato de ser uma pessoa trans, e passo todos os dias, né? Eu tava até esse final de semana recebendo amigos em casa, e aí eles são da Bahia e falaram assim, nossa, eu fui pro Brás e pra 25 de março, e como foi difícil, né, tá ali, porque é muita gente, é muita tensão, parece que você pode ser assaltado a qualquer momento, você pode... Falei, cara, tá aí. Sabia que para ser um corpo trans ou um corpo trans travesti, a gente passa essa tensão diariamente, 100% do dia. É isso que vocês cisgêneros não passam, claro, dependendo das questões que carregam, né? E que a gente tem um desgaste de energia e um desgaste cerebral mesmo, muito maior que vocês. Porque essa tensão que você sentiu lá de andar no Brás, né? Porque eu acho que tipo, é um medo de ser muita gente. Esses amigos não eram trans? Não, são cisgêneros, E esse medo que você sentiu ali, ou essa tensão, é o que eu sinto diariamente, 24 horas por dia, a partir do momento que eu acordo. E isso eu tô falando, eu que sou uma mulher branca, nasci no centro de São Paulo, tive acesso ao afeto da minha família, saúde e educação, e hoje também vivo numa bolha, né? Eu sou uma atriz, sou uma artista, sou uma ativista, então eu vejo que não vou falar que é fácil, né? Mas eu passo por muito menos possibilidades de sofrer as questões que a maior parte das corpas como a minha passam. Mas isso não faz com que eu não deixe de ter conflitos, que eu não deixe de passar também por situações violentas, de transfobia. É que eu já tô num lugar assim, eu me sinto já capaz de me colocar e de cobrar aquilo que chega no meu corpo e que me afligiria, entendeu? Eu reparei que você é uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sou geminiana. E você falou que era do Grêmio da escola, como que é ser uma pessoa que se expõe, que é comunicativa, que tá sempre ali na liderança, sendo uma mulher trans? Porque quando eu fui pensando,
talvez existam pessoas que se fechem, né? Justamente por medo de julgamento, por medo de pessoas não gostarem de você. Como que é ser uma pessoa que se expõe, que vai para o teatro, vai para televisão, vai para série, e também fica mais vulnerável a receber críticas, comentários, enfim, preconceito? Como que é ser assim pra você? Eu acho que todo mundo sabe a dor e a delícia de ser quem se é. Eu me amo muito, Marcela, me amo muito, assim, eu me admiro muito. Eu sei, eu tenho consciência e eu faço esse trabalho diário de saber o quanto eu trabalhei para chegar onde eu cheguei, quantas dores eu carrego dentro dessa corpa, quantas questões eu já vivenciei, experienciei em lugares, com pessoas, em movimentos. Então eu faço esse trabalho diário. Isso faz com que penso... e detalhe, sou analisada, né, gente? Tenho essa condição, então eu banco essa análise para poder viver mais leve. Tudo isso faz com que as coisas se tornem mais leves. E aí, quando você me pergunta como é ser, eu só sou. Então, eu não tenho muita consciência, assim, mas eu sei que eu me sinto corajosa, sabe? As pessoas... um dos feedbacks que eu mais tenho, assim, das pessoas é que eu sou muito corajosa, assim. E eu sou mesmo. Meu nome é Leona, né? Então... Vem dessa energia. Você que escolheu esse nome? Fui eu que escolhi. Eu tive dificuldade para escolher meu nome, né? Mas quando eu fui escrever Leona, porque eu pensei assim, né? Os nomes que meus pais me deram foi Leonardo. E eu sempre achei lindo esse nome, por causa que vem dessa força do leão. Eu falei assim, gente, como vai ser meu nome e tal? E aí eu falei alguns assim. Aí um dia eu falei, qual é o feminino de Leonardo? Leonarda. Aí eu fui escrever, né? Leona. Aí quando eu me ouvi falando Leona, eu falei assim, é esse aqui. E então eu acho que eu carrego muito a coragem. Eu acho que para um corpo como o meu, a coragem é muito importante. E somos todas e todes corajosos. Uma pessoa transvestigênero nesse país, que é o país que mais mata, ela é muito corajosa de estar viva até hoje. E aí eu compro isso, sabe? Eu me jogo nessa coragem e eu bato de frente. Eu acho que eu tenho o direito de ser feliz também, sabe? Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de trabalhar, eu tenho o direito de amar, eu tenho o direito de conquistar meus sonhos. E eu acho que essa consciência, a autoconsciência e esse autocuidado e a autoadmiração me fazem seguir. E se tiver pedras no caminho, eu vou passar por elas. E vamos indo. Tô aí, 35 anos, a estimativa de vida para um corpo como o meu, para uma travesti, para uma mulher trans, é de 35 anos. Cheguei nos 35, tô viva, tô saudável, tô trabalhando com várias questões, lógico, porque eu sou... É ser humano que chama, né? A gente vive no planeta Terra, né? No Brasil ainda, pode ter certeza que eu tenho vários. Mas tô seguindo. Só pra ter uma noção, mais ou menos, em que momento você escolhe o seu nome, assim? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ai, Marcelo, 22, 24, talvez. Eu não marquei muito essas datas, sabe? Que dia que seria a minha transição? Primeiro que eu acho que a transição, ela inicia em algum momento muito cedo e Tipo, é um processo que ela vai acontecendo. Aí, claro, tem um momento que você começa a se posicionar enquanto mulher e cobrar que as pessoas te tratem enquanto uma mulher. Tem aquele momento que você começa a fazer a sua terapia hormonal, ou não, né? Não é uma pessoa trans, não é só aquela que se hormoniza. Mas eu, no meu caso, me hormonizei. Então, esse momento também é muito especial na transição, né? Você começa a fazer bruxaria com o seu próprio corpo. E aí vai vendo a mudança muito vai rápido, vendo a assim. mudança. Depende de cada indivíduo. Então, assim, mas eu não fiquei marcando essas datas. Mas eu me recordo, assim, o teatro profissional, quando ele chegou profissional na minha vida, a partir da companhia de teatro pessoal do Faroeste, eu me recordo que ali foi um momento muito especial para eu me colocar na sociedade, fazer questão de ser tratada no feminino e como a mulher que sou e tendo a mulheridade que tenho. Isso foi em 2011, 2012, tal. Então, talvez. Mas a mulher que eu sinto e tenho certeza que sou, se você me perguntar quando foi, eu vou te falar que é sempre. Porque eu nunca me vi um menino, eu nunca fui um homem, não tenho nada desse universo. Então, é isso, assim. Eu não tenho muito como te responder. Eu queria saber sobre, enquanto você foi crescendo quando criança, adolescente, se você tinha mulheres trans ou até homens trans que você olhava e você se inspirava, assim, meio como assim, essa pessoa chegou lá, eu também consigo. E, ao mesmo tempo, se você hoje se enxerga como uma mulher que pode inspirar crianças e jovens que também se sentem assim e podem olhar pra você e falar, olha onde ela chegou. Você se sente assim? Muito. Eu me sinto porque eu tenho feedback disso, né? Eu sou uma das cofundadoras da Casa Chama, que é uma organização civil pensada e criada por nós, pessoas trans,
para nós. Há 5 anos, praticamente, agora ela tem. E nesse processo, eu tive muito contato com crianças e famílias de crianças trans. E aí, a Jaciana, que é a mãe do Gustavinho, por exemplo, que é uma pessoa praticamente da minha família, porque a gente se respeita, se ama. Enfim, ela um dia falou pra mim que graças a mim, ela entende que o filho dela pode ter uma vida melhor. E aí, porque ela foi uma das primeiras famílias que eu tive realmente acesso e afeto, né, de existir no cotidiano deles. E aí, nesse processo todo, foi chegando outras crianças, porque eu sou comunicadora, fui fazendo lives com famílias e com essas crianças. E aí, todas elas me indicavam que bom ter você, porque... E aí, eu fico pensando assim, cara, por que isso não existiu em gerações passadas? Por que as crianças trans só estão sendo legitimadas agora? Pela minha geração. Porque a minha geração já não precisa só viver da prostituição, por exemplo, que é uma estimativa de 90%, e não que não só precisa viver, porque lembra que eu falei que a prostituição das nossas corpas é a compulsória. Mas como a gente está rompendo isso, né, e tendo possibilidade de experienciar e viver profissões outras, a gente se torna referência. Então, os pais de antigamente não tinham referências como a minha geração para permitir o filho ser o que é, né? Ou a filha ser o que é. E agora a gente existe, não só eu, como outras tantas irmãs que eu admiro tanto e que fazem trabalhos incríveis e que são seres humanos e seres humanas lindas. E a gente é referência, sim, eu sei. E falo isso sem nenhum lugar de ego, assim, sabe? Simples. E que bom que eu tô viva pra ser referência, porque aí os meus, que são essa nova geração, podem viver a vida e experienciar a jornada de uma vida com muito menos cobrança e violências, né? Então, me conta um pouquinho desse seu trabalho com as ONGs. É da Casa Chama e Instituto Luz? Isso. Como A Casa que é Chama, isso? a Casa Chama surgiu, então, lá 5 anos atrás, para 5 anos, a partir do Dig Franco, que é o fundador da Casa Chama, o pensador real dela, e ele foi provocando essas pessoas que estavam ao redor dele, eu sou uma delas, e a Casa Chama surgiu. A Casa Chama é um grande orgulho, assim, porque hoje a gente já atendeu milhares, e é real, milhares de pessoas, de artistas trans, travestis. A gente tem quase dezenas de festivais que a gente fez só com artistas trans, travestis. A gente tem um dos braços que é da saúde, onde a gente tem uma parceria com a UBS ali da Barra Funda, que a gente tem atendimentos... direcionado para nós, pessoas trans travestis, que são acolhidas pela Casa Chama. E acolhidas que eu digo, não acolhidas para morar no espaço físico durante muitos anos, porque agora sim a gente está com uma casa lá em Araraquara e vai agora nascer uma nova casa aqui em São Paulo, que a gente vai acolher os corpos mesmo, né, na vulnerabilidade Pessoas que não têm onde da morar, rua, né? exatamente, que não tem onde morar. Mas a gente atendeu já desde de que a gente surgiu, dezenas, centenas, milhares de pessoas, também fazendo retificação de nome e gênero. Na questão da saúde que eu estava falando anteriormente, por exemplo, a gente, como eles estão dando direcionadamente um acompanhamento pra gente, então, se não me engano, segundas e sextas-feiras é só as pessoas trans travestis que eles atendem. Com isso, os próprios profissionais da saúde estão tendo a experiência de trabalhar ou de experienciar nosso corpo, né? A natureza de uma mulher que tem o seu órgão genital, que seria designado por eles, sei lá, para um homem. E eles estão lidando com homens que engravidam, homens que menstruam. Então, assim, é preciso isso para a gente alterar o sistema da saúde pública, que não está preparado para acolher os nossos corpos e atender e trazer dignidade para a gente na questão da saúde. Então, isso é muito especial. Aí, o braço da cultura é isso. A gente tem feito festivais antes. A gente fez o primeiro festival do mundo só de homens trans e masculinidades, né, trans, enfim. Festival, vocês fazem o que no festival? A gente elabora festival de música. Então, artistas que cantam, artistas de N tipo de performances. E são festivais grandiosos, assim, né? Que a gente fez já... Em São Paulo, não? Em São Paulo. E só com pessoas trans travestis, e a maior parte das pessoas que elaboram o festival e que fazem ele acontecer também são pessoas trans e travestis. Então, a gente está falando sobre empregabilidade, inserção dessas corpas no mercado de trabalho.
Na área jurídica, a gente dá acesso à retificação de nome e gênero, que é sobre dignidade, né? Então, também, se tiverem questões judiciais, a gente tenta encontrar parceiros advogados que possam colaborar. E é um processo muito rico, muito bonito, que também somos referência. E eu sou muito orgulhosa mesmo da Casa Chama. Eu tô num momento que, infelizmente, eu não tô tão assiduamente com a Casa Chama pelo fato de ter chego à presidência do Instituto Luz do Faroeste, que também tá indo já pro seu 5º ano. Você faz muita coisa, hein? Eu faço. Sou geminiana, né? Então eu faço jus. Eu sou múltiplas, eu sou várias mesmo. E aí o Instituto Luz nasce também muito junto. Eles nasceram juntos, praticamente, assim. E aí, eu estou presidenta do Instituto Luz faz 1 ano e pouquinho. Então, desse período para cá, eu não tenho conseguido estar tão ativa na Casa Chama. Mas está tudo certo, porque estão acontecendo lá e eu também já estou presidenta de uma outra instituição do terceiro setor, que também é importante isso, que a gente ocupe os outros lugares que a gente tem para ocupar. Casa Chama tá ali, a gente construiu, eu faço parte dessa narrativa, ninguém tira de mim, e não que queiram, não é isso, gente. Mas só para entender, né, que eu não consigo também agora estar tão ativa na Casa Chama se eu tô com o Instituto Luz. O Instituto Luz, ele nasce da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, que tem uma narrativa muito poderosa, construída há 25 anos já, lá atrás. Eu cheguei, fez 10 anos que eu estava na companhia, infelizmente ela se encerrou há muito pouco tempo, por questões N's, inclusive financeira, porque a gente não tinha mais condições de manter o espaço, a sede, e aí houveram alguns rompimentos também, ela não pôde dar continuidade, mas o Instituto Luz, que nasceu dessa ideia de pessoal do Faroeste, que era a companhia de teatro, junto com o Felipe Chacon, que é o meu atual e foi também vice-presidente da primeira gestão e continua sendo vice-presidente da minha gestão. Ele tinha a ideia de construir uma instituição do terceiro setor, né? Um instituto, e aí juntou-se com o diretor da Pessoal do Faroeste e fizeram o Instituto Luz do Faroeste. E eu, na primeira gestão, era a coordenadora do núcleo de diversidade. Mas os 3 primeiros anos foram bem complexos, assim, porque teve uma pandemia também no meio. E aí agora, há 1 ano e pouco, a gente está atuante. Muito mais atuante no território da Luz, vulgo Cracolândia, Quadrilátero do Pecado, Boca do Lixo, aonde tem a Rua do Triunfo, que era a rua que a companhia de teatro existia, que é a Rua do Cinema Paulistano, tem a Rua General Osório, que também tem um histórico incrível com samba paulistano. O território da Luz, ele é muito histórico, né? Porque afirmam que a cidade de São Paulo nasceu da Estação da Luz por causa do café que chegava ali. Então, ela foi acontecendo na cidade de São Paulo a partir da Estação da Luz. Há também indícios que ali é um grande cemitério indígena. Então, assim, tem toda uma historicidade muito incrível, só que, infelizmente, há mais de 30 anos, aquele território sangra com a questão do crack. E dessas violências N's que existem ali, né? Indo por ali, né? Exato. E aí o Instituto Luz é uma das instituições e das forças e da galera que tá atuante ali, porque é um território que tem bastante gente poderosa, bastante gente que trabalha com os direitos humanos e que produz arte, principalmente também, que produz cultura, que produz acesso às possibilidades que qualquer ser humano tem. O Instituto também está muito bem assistido e está muito feliz de poder acontecer num território onde ele conta com tantas outras forças para combater as mazelas que aquele território tem, né? E a principal delas é a fome, né? E é algo que o Brasil inteiro está passando, porque a gente vive no país que mais produz alimento, né? Talvez. E a gente está passando fome, né? A maior parte dos brasileiros estão passando fome, viu, gente? Se você não sabe, saiba. Então vamos fazer algo por isso. Eu não consigo. Eu fui construir. A minha artista nasceu naquele território, então eu me orgulho muito disso, porque isso me deu noção. Porque talvez se eu não tivesse construído a minha carreira ali, naquela companhia de teatro, eu não ia ter tanta noção. Quanto mais você convive dia a dia com as coisas, mais você entende de fato. Entendeu? Senão você... Diferente de ver na televisão, né?
E aí eu tô lá com E é essa focado equipe em pessoas maravilhosa. trans? Não, o Não. Instituto Luz não é focado, mas assim, não existe também uma necessidade de focar ou não, porque eu sou a presidenta, eu sou uma pessoa trans, e lógico que naturalmente eu tô trazendo a discussão também pra dentro. E aí temos mais pessoas trans e travestis acontecendo e construindo a narrativa do Instituto nessa segunda gestão. E a gente tem, por exemplo, a gente está com um projeto agora chamado Você Tem Fome de Quê? Que ele basicamente é a distribuição de marmitas no território da Luz, uma vez por semana. Infelizmente, somente isso que a gente conseguiu verba para construir. Junto com essa distribuição de marmitas, a gente faz uma ação cultural, artística, performativa, com artistas, principalmente quase 100% do território. E fora isso, a gente tem uma parceria com o Tem Sentimento, que é um grupo de mulheres trans e travestis, e agora também estão agregando mulheres cisgêneras em situação também de vulnerabilidade, a maior parte delas mães solos, e que a gente está dando 2 oficinas para elas, né? Uma de produção cultural, uma de saúde financeira, e aí essas meninas trans e travestis e as outras mulheridades também fazem a construção dessa narrativa do movimento em si acontecendo. E a gente também está agora com uma operação Deméter, né? A contraponto da operação Caronte, que foi pensada e citada aí com toda essa violência policial que acontece naquele território. A gente criou a operação Deméter, que traz a possibilidade. A gente conseguiu uma parceria com a Clicampo, que doa alimentos in natura pra gente, e a gente consegue agora não só combater a fome das pessoas que estão na situação de maior vulnerabilidade, que estariam na rua, que não tem moradia, mas aquelas que têm moradia do território, porém não têm o que comer, né? Tem cozinha, mas não tem o que cozinhar. Então a gente está conseguindo também fazer esse combate à fome. Então são duas ações muito importantes, muito especiais, muito urgentes que o Instituto Luz está conseguindo fazer agora, e eu fico muito orgulhosa da minha equipe, assim. Tem Muito como ajudar, bom. assim, as pessoas que estão vindo? Tem alguma Com maneira? certeza. Primeiro que assim, a gente tem as nossas redes, e aí, a partir de, principalmente, por exemplo, o Instagram, as pessoas podem mandar uma mensagem indicando que querem entrar em contato com a gente, que querem entender como pode ajudar. E aí a gente pode passar Pix, ou você pode ajudar também com voluntariado. N possibilidades. As portas estão abertas, e principalmente para que vocês venham e ajudem a gente a construir essa narrativa, né? Então pode estar lá com a gente distribuindo marmita. Além de distribuir marmita, você vai ouvir um som bom. Você vai experienciar o que é aquele território, né? Você vai ver de frente realmente a violência. Eu, por exemplo, fui agredida há pouco tempo. Isso é uma pergunta que mandaram aqui. Como foi ter uma agressão policial em pleno movimento ativo, em pleno trabalho comunitário, né? Ai, gente, foi, uma bosta. Porque é isso, eu tô naquele território há 10 anos, Na Luz, ativista do território, foi no território mesmo. Foi exatamente numa esquina entre a Triunfo e a Triunfo e a General Osório. Não, gente, eu esqueci o nome da rua. Enfim, foi ali naquela esquina. Eu tava literalmente indo até um dos pontos do fluxo junto com a Amanda Amparo, uma das nossas parceiras de construção do Instituto. E a gente foi abordada pela GCM, por uma policial feminina, e ela começou o enquadro, e a gente falando, olha, a gente é trabalhadora aqui, né, não tem necessidade disso, vamos conversar. E ela, muito alterada, eu falei, eu vou ligar pro meu advogado, porque nesse dia a gente estava fazendo a ação, e eu estava na caminhada para ir até um dos pontos de fluxo, e eu estava a 150 metros da onde a gente estava fazendo a entrega. Então, um dos nossos advogados estava ali fazendo a entrega das marmitas também. Fui falar que eu ia ligar. Ela falou, não, você não vai ligar. Eu falei assim, olha, escuta, é um direito meu. Nessa, ela já chamou o companheiro dela. Eu nem vi ele, eu só senti o soco. Quando eu olhei pra trás, eu vi o rosto dele. Aí eu silenciei, porque eu sabia que podia acontecer comigo. Porque eu tô no território, eu sei da violência que se vive ali, da violência policial, dessas forças. E aí foi bem difícil, assim, mas é isso. Graças a Deusa, eu sou muito forte, eu sou muito, muito bem assistida, né? A gente já fez o boletim de ocorrência, tá no processo de fazer a denúncia. E vamos seguir. Foi recente, foi no carnaval. Nossa. Foi no carnaval. Foi bem difícil. Mas é isso, estamos correndo esses riscos. Tem que ser forte para estar ali no front. E essa sou eu, então vamos que vamos seguir. Trazendo um pouco então para o macro, né? Você falou de uma ação que você faz
em algum território específico, eu queria falar um pouco sobre política no Brasil, porque esses últimos 4 anos foram anos bem complicados, principalmente para o tema da diversidade, de inclusão de pessoas LGBTQIA+, e enfim, foi complicado para tudo, né? Tudo. Mas agora também, nessas últimas eleições, a gente teve algumas boas notícias, como, por exemplo, 3 deputadas federais eleitas trans, 3 estaduais também. Sim. A Erika Hilton é uma pessoa que tá muito em evidência, eu vejo ela toda hora, tá dando entrevista, ela é uma pessoa muito, assim, muito importante mesmo, que muito importante, tá toda hora na mídia, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que tá a situação agora para vocês na questão política, como que é ter, por exemplo, a Erika Hilton e essas outras representantes no Congresso, como que tem sido isso? Vamos começar falando de Erika Hilton? Vamos, claro. Porque é o seguinte, a Erika Hilton é uma grande amiga, irmãzona, assim. Vocês são próximas? Muito. E aí eu vou contar uma curiosidade. Eu conheci a Erika Hilton há uns 7 anos atrás. Eu fui convidado para fazer uma mesa de um debate artístico e a Erika Hilton estava uma menina, né? Porque a Erika tá com, acho que eu não lembro a idade dela exata agora, mas assim, eu tô com 35, a Erika é no mínimo uns 6, 8 anos mais nova que eu. Então, uma menina ali, e quando ela começou a falar no debate, eu falei assim, meu Deus, que menina incrível. E aí convidei ela para ir para o Pessoal do Faroeste, que é a companhia de teatro que eu fazia parte. E a gente ficou lá horas conversando, e aí cada vez mais eu fui assim, meu Deus, isso é um monstro, né? Cara, e aí um momento eu lembro disso, eu falei assim pra ela, eu falei, Erika, você é muito inteligente, você tem um poder de fala muito poderoso, você tem que ir pra política. Ela falou assim, você acha? Eu falei, aham. Deu um pouco certo. Exatamente, a Erika hoje, assim, ela é das figuras mais importantes, não só pra nós, pessoas trans, pra toda a sociedade brasileira, porque ela tá quebrando um tabu, ela tá entrando num espaço que não é feito pra nós, porque eles acham que não é, mas é. E ela tá tendo força e capacidade de ocupar esse lugar, de ser forte, de ser uma grande guerreira. Não é fácil aonde ela tá chegando, mas ela tá com uma força vital muito poderosa e viva, assim, ela gosta daquilo e ela quer aquilo. E eu já falei pra ela, eu falei assim, entendi já que teremos, então, no país que mais mata trans e travestis, a primeira presidenta trans do mundo. Então, eu já tô fazendo uma bruxaria já tá aqui, nessa? indicando pra Elástico. Eu não tenho dúvida de todo mundo que for pesquisar quem é a Erika Hilton e parar, assim, 20 minutos pra assistir material dela falando, provocando, idealizando e entendendo, se não vai realmente ficar impactado pela fala dela e desejar que ela esteja num lugar de poder maior do que o que ela já está, porque ela já foi deputada, enfim, ela tá passando por todas as camadas até chegar lá. Ela já era, e como né? ela não tem idade suficiente para estar lá, então ela tem que aguardar essa idade. Logo, se ela já é boa agora, imagina quando ela tiver a idade para... É 35, acho. É 35 anos. E também não precisa ser com os 35. Assim, eu profetizo que ela vai ser um dia uma presidenta do Brasil. Isso. Eu imagino não, Seria. eu profetizo, assim, eu além de imaginar, eu jogo essa energia e eu tenho certeza que isso é muito possível. Porque é isso, a gente tá vendo agora, Marcelo, então voltando para sua pergunta no geral, sobre política, né? A gente tá vendo que é um momento muito ímpar dos corpos dissidentes ocuparem os lugares do poder, né? Legislativo e da política institucional no geral. É um momento muito ímpar. A gente nunca teve tantos corpos pretos ali, tantos corpos de mulheres, tantas pessoas transvestigêneres, tantos corpos dissidentes como o que a gente está vendo agora. E isso começou muito do período após o golpe, né? Após lá 2016, do golpe da Dilma, e principalmente agora com a energia do inominável. Então, é um momento que o Brasil se politizou muito, né? Se a gente for ver, a gente passou por uma crise muito grande, e uma não, né? Várias crises muito grandes, e é um momento que o brasileiro se politizou, e não só qualquer brasileiro, todos os brasileiros, alguma coisa chegou neles de consciência da política, ou enfim, principalmente os jovens, né? Eu acho que uma nova geração de jovens aí tá muito mais politizada. Com isso, as portas conseguiram ser mais estouradas, porque é isso, essas pessoas não chegaram ali de boa, como qualquer corpo normativo chega, não. Foi uma grande luta, né? Tá aí Marielle Franco, quem matou? A gente não sabe até hoje. E olha a figura dessa mulher,
olha a força que ela tinha, olha o que ela estava gerando, e aí eles são assim, eles são cruéis, né? Eles são perversos, eles vão e matam. E a gente não mata, né? A gente quer fazer política com poesia, com cultura e tudo mais. E tem os mais fortões entre nós, por exemplo, uma Erika Hilton, que é essa força, assim, que ela vai. E eu sempre que vejo ela, eu falo, ai, Erika, obrigada por estar viva. E não só viva do coração batendo, e viva de gostar. Ela gosta de estar ali, ela quer estar ali. Ela não, talvez ela, eu não acho que ela em algum momento chegou e falou assim, nossa, eu já tô aqui, mas agora eu não quero mais. Não, eu vejo ela com muita garra, sabe? E ela tá construindo essa narrativa. E aí não só ela, tem outras tantas, por exemplo, ela é uma das parlamentares que deu uma emenda parlamentar para o Instituto Luz para a gente poder combater a fome no território. A bancada feminista também muito através da Caroline Yara, que é outra travesti preta, intersexo, que é soropositivo. Então eu vejo, Marcelo, que a gente precisa muito acreditar nessas pessoas de corpo, né, de naturezas dissidentes ou que foram colocadas nesse lugar para que gerenciem esse país, para que sejam as pensadoras de uma construção de uma sociedade melhor e maior e mais saudável. E eu boto fé que só essas vão conseguir. Porque aquelas que não experienciaram a pobreza ou não experienciaram ou não que precisa ser pobre para, né, entender tudo isso, ou que não precisa ser trans, mas tem que ter um bom coração e no sentido de entender, cara, que assim, a gente precisa fazer uma sociedade melhor. Só que essas pessoas, por já terem passado por tantas questões, elas estão com sangue pulsando para alterar o sistema que é tão capitalista, que é tão, né, o que é essa necropolítica que tá rolando aí, eu vivo isso diariamente lá no território, quando eu tô lá, eu vejo, eles não querem, por que eu levo um soco, né? Não querem você Porque ali. não querem que a gente faça esse tipo de ação ali. Os motivos são tantos, mas não querem, sabe? Que a gente olhe para essas pessoas que um dia ou outro pode ser eu, pode ser você, que caia nessa situação de vulnerabilidade social, de drogaticídio, de fome. Qualquer um de nós, assim, pode acontecer isso. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. E aí, para construir a política do futuro, essa que já está começando, eu acho que os corpos dissidentes estão com um poder muito grande e têm uma missão muito grande num formato de política futuro. E que eu espero, e eu sinto que vai ser breve, assim. Eu acho que mais uma década a gente já vai ter uma revolução grande na nossa política institucional. Que bom. Tomara, né? Certeza, precisamos. Vamos passar para perguntas que as pessoas fizeram no Instagram? Aham. Topa? Tô curiosa. Tem a mensagem do João que eu já te falei, mensagem da Vera que eu já te falei. Aí perguntaram sobre a agressão que você sofreu, que já foi mencionado. Juliano Orlando perguntou: como foi sua preparação como atriz para a peça Ópera Urbi? Uau! Nossa, a Ópera Urbi voltou há pouco tempo. A gente vai começar uma nova jornada para fazer o Ópera 2, Políticas Cínicas. O primeiro foi a Ópera Urbi Peste Contemporânea, com texto de Carlos Zimber, direção do Rogério Tarifa. Foi muito especial, porque foi em 2016, foi um momento que eles não esperavam e não imaginavam que era vivenciar e experienciar a construção de um projeto com um corpo trans. E aí eu chego e foi revolucionário, não só para eles, quer dizer, não só para mim, mas como para eles, principalmente. Porque era um grupo com muitos jovens e muitos artistas, muitos músicos, e eu cheguei, a personagem da Vandeca, ela praticamente não existia, e aí fomos transformando, quando viu, a minha personagem era a personagem central, e a preparação para ela foi muito difícil, porque foi a partir dessa personagem que eu entendi os dados, que eu entrei numa pesquisa, porque ela sofre um crime de ódio em cena, né, na dramaturgia, melhor dizendo. E aí eu fui pesquisar e aí eu comecei a ter consciência que nós morremos a cada 28 horas, que a estimativa para mim é de 35 anos, que 90% tá na prostituição, que o mercado de trabalho não aceita, e blá, blá, blá. E aí conforme eu fui estudando isso e tendo consciência, e sendo esse corpo, isso foi me gerando vários gatilhos, vários processos de medo, de será que eu vou, será que eu não vou? Mas o teatro é uma benção, né? O teatro cura. Então foi um processo, assim, de muitas explosões. Explosão boas e ruins, mas um processo também natural do teatro, que o teatro é isso. O teatro revoluciona e desconstrói a gente para construir uma nova pessoa a partir das personagens. Que legal. O teatro, eu já entrevistei uma atriz de teatro aqui, foi inclusive a primeira entrevista que eu fiz aqui.
E ela falava que o teatro permite com que você se exponha para as pessoas como uma máscara, que é por trás da personagem, né? Mas é um jeito de você conseguir colocar você para a sociedade, quase como falando assim, não sou eu, mas sou eu, assim, sabe? Sim, eu me exponho, mas assim, sim. não me julguem porque eu tenho uma máscara. Você sente assim com o teatro? Assim, é um lugar de... Eu sinto isso em muitas outras coisas, mas a principal é essa, né? Eu fico me perguntando, por que eu quis ser atriz? Será que é porque desde sempre eu sentia que eu não era aquela pessoa que todo mundo implantou que eu fosse? E aí ali no teatro eu conseguia vivenciar outras tantas formas de existir, principalmente ou também a mulheridade que sempre estava presa dentro de mim, né? Então, essa é das principais coisas. O teatro é isso, você pode viver muitas possibilidades, você pode sentir muitas coisas que você talvez não vá sentir sendo a pessoa que você é, o humano que você é. Então o teatro é muito rico, é muito poderoso, ele é transformador. E o fato de você estar em contato direto com o público muda também? Total. O teatro em si é das coisas que eu mais amo fazer. Mas eu amo o cinema também, o audiovisual no geral. Na sua carreira você não pensa em focar em um dos dois, é meio levar os dois. Assim. Não, tanto é que é isso, né? Eu sou muito doida, gente. Eu tô com 2 projetos de teatro acontecendo ao mesmo tempo, 3 filmes pra sair, uma série que graças a Deus saiu uma atrás da outra, assim. Então, assim, por exemplo, de 2 anos pra cá, eu tava, assim, gravando um filme, eu saía... séries mesmo, eu te falei, né? Coisa de semana. Eu saí Netflix, de uma... já pode falar qual é? Sim, ela já lançou, já lançou. Qual que é? Foi a primeira que lançou, Só Se For Por Amor. E aí é isso, quando eu vejo, eu vou fazendo, e também por necessidade, eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas, mas graças a Deus eu já estou no momento que eu posso escolher, e eu já tenho, né, eu já sou conhecida, assim, eu acho que já sou. E aí vem convites bonitos e especiais, então eu sou feliz nesse lugar já, e vou fazendo minhas escolhas e vou construindo as possibilidades também, né? E aí eu me jogo. É isso, é o lugar da coragem. Então, assim, sair de uma personagem de uma série pra já entrar em outra, não sei se todo artista se coloca pra isso. Eu me coloco. E aí, fazer outros trabalhos. Eu tô com Brenda Lee, o Palácio das Princesas, agora também, que volta em cartaz dia 14 de... Que é um musical. É um musical, que volta em cartaz dia 14 de abril, fica até maio, lá no Núcleo Experimental, que é a sede da companhia que construiu essa narrativa. Texto da Fernanda Maia, direção do Zé Henrique de Paula, direção musical do Rafa Miranda. Eu e mais outras 6 travestis em cena, historicamente fazendo o que a gente está fazendo. E historicamente a gente levou praticamente todos os prêmios do teatro brasileiro. Então, a Verônica ganhou Melhor Atriz no Shell, a gente ganhou Bibi Ferreira... A gente ganhou vários prêmios. A APCA, Melhor Musical, Melhor Espetáculo de 2022 no APCA. Enfim, então é um momento muito especial para minha militância, para o meu ativismo, para minha artista, mas também para todos os meus, né? A gente está criando uma história muito poderosa. A gente sempre teve história, mas eles sempre apagaram as memórias da gente. E agora é uma geração que a gente não vai deixar apagar nossa memória, porque nós estamos guardando elas pra gente e estamos, assim, mostrando que somos muitos, e somos vários, e somos fortes. Estamos atentos e vigilantes. Então, a gente está se cuidando muito mais, né? É um momento muito especial. E é isso. Sigo forte para fazer todos esses trabalhos. Então dá pra te acompanhar em série, dá pra te acompanhar em teatro. Dá pra me tudo isso acompanhar você em vai... filme. Em filme, você vai postando isso o quê? É melhor te seguir no Instagram, né? Que aí dá pra... Segue no Instagram. Pra fazer um jabazinho. E segue no Instagram, Leona Joves. O Joves é Joves. E aí tem o Facebook também. Twitter tem muita dificuldade, porque é mais uma coisa, e vocês viram que eu faço muita coisa, então assim. Mas tem o quê, né? Agora, é isso, me segue nas redes que vocês vão saber, eu sempre tô postando lá os meus trabalhos, então o Instituto tá acontecendo, Brenda Lee vai voltar a acontecer, mas está acontecendo, a gente acabou de viajar, primeira vez que a gente faz festival para Curitiba, abrimos as portas, os caminhos dos festivais com Curitiba. Vamos pegar uma jornada aí em Sescs também, se a deusa quiser. Já tem uma temporada no Sesc Bom Retiro para junho. E a gente vai seguir. E o Ópera Urbi também ganhou em primeiro lugar no Fomento ao Teatro. A gente remontou o Ópera 1, que acabou agora, semana passada. Fizemos 6 apresentações e vamos começar a montagem do Ópera 2.
Creio eu que previsão de estreia para agosto desse ano, de 2023. Caraca, é muita coisa. E ainda tem 3 filmes para lançar. Eu tô tão feliz, mas assim, esse pode espero... falar, não? Posso. Não, posso falar sim. Eles estão para sair. Já tem o Diego Migliorini, que é o segundo filme que eu faço com ele. Agora vem a Feira da Ladra, que eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar com a Vera Valdez e com outros amigos lindos, o Gabriel Lodge, por exemplo. Esse é do Diego Migliorini. Aí tem o Estrelas de um Hit Só, que é da Guarnieri, a neta do Guarnieri. Ela foi fantástica, jovem, mas assim, me convidou para fazer uma estrela dos anos 80, a Vênus. Foi bem, bem especial também fazer esse trabalho. E um que eu faço, Viva uma Cigana, de época, assim, uma história linda, pensada e produzida pelo Anderson Bardot, no Espírito Santo, que é o Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem. Então, são 3 filminhos que estão vindo por, Quais são os nomes, por aí. Então, Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem, do Anderson Bardot, Feira da Ladra, do Diego Migliorini, e Estrela de um Hit Só. Ai, gente, é difícil, porque... É muita coisa. Estrela de um Hit Só, da Luísa Guarnieri. Perfeito. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta que agora vai ser uma pergunta fixa no Backstage. Vai começar com você. Daqui 10 anos, Backstage vai ser um dos maiores podcasts do Brasil. Você vai ter um sucesso incrível, mais do que já tem. E você vai voltar aqui para me dar uma entrevista. O que você vai me contar nessa entrevista que aconteceu na sua vida nesses próximos 10 anos? Nossa, sério isso? Real, oficial. Uau, é bruxaria que chama isso, você sabe, Mas né? você gosta. Eu amo. Daqui a 10 anos, eu vou chegar aqui pra você e vou contar que eu continuo sendo essa mulher forte, poderosa, que sou sim, que tô fazendo ainda pelos meus e pelos tantos que eu posso ainda fazer, que eu rodei o mundo já, fazendo meu trabalho enquanto ativista e atriz que sou, diretora também. Tem um filme para lançar, um documentário que eu fiz sobre crianças trans, que é o Translaçados, que a partir de hoje mesmo eu tô entrando na ilha de edição pra editar. Enfim, então eu vou te contar tudo isso. Vou te contar também que eu vivi grandes amores, assim como eu tô vivendo agora nesse momento. Acredito, dentro das minhas expectativas, eu vou te contar que eu já tenho filhos e que eu continuo sendo muito amada e continuo amando muitas pessoas e consegui ver num time de 10 anos o sistema se transformar, não só por mim, mas pelos tantos que estão na minha órbita me ajudando a pensar e a provocar o tempo de hoje para que daqui a 10 anos a gente possa viver melhor. Que lindo. É isso. Leona, que mulher incrível. Valeu. Vai ser uma mãe incrível também, com certeza. Atriz incrível, roteirista, diretora e entrevistada incrível. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi lindo, das entrevistas que dá gosto de fazer. Obrigado que demais. mesmo. Eu também agradeço. Você é muito especial. Teve uma troca muito legal. Fez perguntas. Gostou das perguntas? Gostei, lógico. Gostei da abertura também. Mas lembrem-se, hein, gente, eu posso ser tudo na vida, menos cis, e obrigada. Então, agradeço estar aqui. E até a próxima. Até daqui a 10 anos. Até daqui 10 anos. Pode ser antes, a gente pode se encontrar antes. Pode ser antes. Então, Backstage está de volta. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Por favor, curtam o vídeo, ajuda muito na divulgação, compartilhem com quem interessar e se inscrevam no canal também, que ajuda muito. Me sigam nas redes sociais, @MarceloBeck, @BackstagePodcast, @LeonaJoves. Yes. Muito obrigado, gente. Beijo. Beijo.